Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o verso de número 1. Atos, capítulo 3, verso 1. Diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. E um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João, se voltando para ele, disse: olhe para nós. Disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. E Pedro, no entanto, disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. E de um salto ele se levantou e começou a andar. E seguindo, caminhando, saltando, louvando a Deus, entrou no templo com eles. Amém? Depois que Jesus ele é crucificado, depois que Jesus ele ressuscita, a palavra de Deus ela diz que ele aparece para os seus discípulos. Ele aparece para Pedro. Pedro, aquele que havia negado Jesus. Pedro, aquele que tinha, juntamente com os discípulos, certa vez passado vergonha, porque um homem havia trazido o seu filho para ser curado. Ele estava endemoniado. Pedro e os demais apóstolos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então esse Pedro, juntamente com esses apóstolos, Jesus aparece para ele. Jesus aparece para eles e dá uma ordem, um comando. Ele diz: olhe, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Busque o poder do Espírito Santo de Deus, busque a presença do Espírito Santo de Deus, busque a palavra de Deus, busque a graça de Deus. Tire um tempo para ouvir Deus falar, tire um tempo para ouvir o Espírito Santo transformar a tua vida, porque eu vou te usar. Lá no livro de Marcos, capítulo de número 15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. E em meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se tomar algum veneno, não causará mal nenhum, porque eu estarei contigo. Essa era a autoridade que Deus tinha dado para aqueles discípulos. A palavra de Deus ela diz que os discípulos se reúnem em uma casa, em um lugar. Eles vão fazer uma campanha de oração, eles vão buscar a presença de Deus. E lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que eles estão ali mais ou menos em 120 pessoas, buscando a presença de Deus, buscando o derramar do Espírito Santo de Deus, porque eles haviam entendido que o poder de Jesus estava no relacionamento que ele tinha com Deus. Você quer que sua vida seja transformada? Você quer que seu casamento seja renovado? Você quer que você seja curado? Você quer ter autoridade sobre todas as coisas que Deus colocou na tua vida? O primeiro segredo é buscar a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. E a presença de Deus, ela não vem assim de um momento, de um encontro somente, mas ela vem de uma intimidade.
ela vem de uma busca, ela vem de uma sede, ela vem de uma perseverança. A palavra de Deus, ela diz que eles estão ali perseverando, buscando a presença de Deus, e de repente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles 120 que estavam ali, aleluia, e um começa a olhar para o outro e começa a ver como chamas repartidas como fogo. Não está dizendo que era fogo, mas a impressão que eles estão vendo é que na cabeça de cada um estava derramando uma chama como de fogo. Aquela presença do Espírito Santo de Deus dá autoridade para eles. Aquela presença do Espírito Santo de Deus dá coragem para ele, dá ousadia para eles. Eles estavam ali tanto orando, como estavam escondidos ali dentro daquele cenáculo. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida deles, dá ousadia, dá força. Lembra de Sansão? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vinha na vida de Sansão, ele ficava forte, a ponto de vencer os seus inimigos, a ponto de vencer os filisteus. A presença do Espírito Santo de Deus, ela quando vinha na vida de Sansão, ele tinha força de pegar um portão de mais ou menos 500 quilos e levar de um lado para outro da cidade. Quando a presença do Espírito Santo de Deus vem na nossa vida, ela nos dá força. Se você entrou aqui nessa noite e você entrou aqui meio desanimado, você entrou aqui meio triste, você entrou aqui, Deus, eu quero ouvir você falar. A minha oração aqui nessa noite é que você vai sair daqui cheio de força. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor vai se empoderar da tua vida. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus, cheio de força. A palavra de Deus, ela diz que quando o Espírito Santo desce ali na vida dos discípulos, eles saem para fora. E eles saem ali que parece que eles estão cambaleando, tipo 9 horas da manhã. O Pedro, que era medroso, o Pedro que tinha negado Jesus por 3 vezes, o Pedro que tinha sido envergonhado, que Jesus disse: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Aquele Pedro, ele sai ali no meio daquela multidão com ousadia, e ele começa a pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre a vida dele, porque ele recebeu um conselho de Jesus: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O conselho de Jesus para a nossa vida, ele não mudou, é o mesmo que ele disse para Pedro: busque a presença de Deus, até que vocês sejam cheios, para que o medo vá embora, para que você tenha força para vencer todas as suas dificuldades. Ele sai, ele começa a pregar. A Bíblia diz que mais ou menos 3.500 almas aceitam Jesus naquele dia, e ele se empolga, porque quando a gente vive uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, a gente vive uma vida de milagre, a gente vive uma vida de ousadia. O diabo, ele pode até intentar contra a nossa vida, mas ele não vai prevalecer. O inimigo pode vir por um caminho, mas a Bíblia diz que por 7 caminhos ele fugirá de vós, porque a presença do Espírito Santo, quando vem na nossa vida, ele nos dá ousadia. A palavra de Deus, ela diz que Pedro se enche, e quando você se enche da presença de Deus, você não quer ir para outro lugar, irmão. Quando a presença de Deus realmente ela invade a nossa vida, o único lugar em que nós queremos estar é na presença dEle. Como diz aquele louvor: quem já pisou no santo do santo em outro lugar, ele não consegue viver. Sabe para onde Pedro vai agora no capítulo 3, quando acabamos de ler? A Bíblia diz que ele vai para o templo orar, porque ele entendeu que a presença de Deus é mais importante de qualquer coisa. Ele entendeu que mesmo sem dinheiro, Pedro estava sem dinheiro,
Mas Pedro, ele entendia que o Deus, nosso Deus, é o Deus da provisão, amém? Talvez você entrou aqui nessa noite, Senhor, como é que eu vou fazer para acertar a minha conta que eu tenho que pagar amanhã? Ei, deixa eu falar uma coisa para você, o nosso Deus é o Deus da provisão. Deus está preparando um milagre para a tua vida, creia nisso em nome de Cristo Jesus. Pedro vai lá sem dinheiro, mas Pedro ele já tinha experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus, ele não deixa que as provações roubem a sua fé. Certa vez, Jesus ia passar juntamente com Pedro ali na alfândega. Ele tinha que pagar um imposto, eles não tinham dinheiro. Jesus falou para Pedro: Pedro, vai lá no lago, joga o anzol, e o primeiro peixe que você buscar, que você pescar, abre a boca dele e você vai tirar uma moeda que vai dar para pagar a minha diária e a sua diária, vai dar para pagar o meu imposto e o seu imposto. Ei, Deus nessa noite está preparando o peixe, aleluia, que vai trazer a sua provisão. O peixe não vai ser a sua provisão, ele vai trazer a sua provisão, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Oh, aleluia. E agora Pedro está entrando. Quando o Espírito Santo, ele enche a nossa vida, irmão, nós deixamos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para as outras pessoas. Quando nós, aleluia, nos importamos com as outras pessoas, Deus se importa conosco. Quando nós deixamos de ser egoísta, Deus, ele abre as comportas do céu para nos abençoar, aleluia. Por isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber, porque quando você dá, o Senhor te retribui. Agora Pedro está entrando ali, e ele vai 3 horas da tarde, ele vai orar. Os judeus oravam em alguns horários, 6 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, eles oravam 6 horas da noite, ou da tarde que eles chamavam. E agora ele está indo para a oração da tarde, o culto das irmãs, aleluia, de oração. Lembra as irmãs que gostam de fazer aquele culto 3 horas da tarde para orar? Ele está indo naquele culto de oração. Só que vai ter 2 encontros. Um encontro de alguém que vai buscar a presença de Deus, e o encontro de alguém que não tem a presença e está buscando algo que não vai suprir a sua presença. Ele está passando ali, Pedro e João estavam a caminho entrando no templo, e de repente um paralítico está ali. Ele olha para Pedro, olha para João, e ele diz: olha, quem sabe esses 2 rapazes, eles vão me abençoar com uma oferta generosa. Era um paralítico, ele não andava, ele estava ali há muito tempo. As pessoas vinham, colocavam ele ali na entrada do templo, e Pedro vai passando. E quando de repente Pedro passa perto daquele homem, aquele homem estende as mãos para Pedro, esperando receber alguma coisa. Ei, meu amado irmão, talvez você ache que não tem nada para dar, e as pessoas estão estendendo as mãos dela para você, pedindo para que você possa abençoar, e você fala: eu não tenho nada. Não, você tem tudo. Você tem a presença de Deus, você tem uma palavra de Deus para essa pessoa, você tem a presença do Espírito Santo, você tem fé, você tem ousadia. É tudo isso que Deus quer que você distribua para aqueles que estão precisando. Pedro olha para ele, estendida a mão. Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo melhor do que isso. Se eu te der uma esmola, a esmola vai acabar. Você vai comprar algo e isso vai acabar, você vai ter que pedir esmola de novo. Se eu te der algo material, aquilo vai acabar e você vai precisar
de novo. Mas eu posso te dar uma fonte, eu posso te dar algo que nunca vai acabar e vai suprir todas as suas necessidades, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do dono do ouro e da prata, o nosso Deus é o Deus da cura, o nosso Deus é o Deus que restitui família, o nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus que muda a vida. Nós temos um tesouro precioso que podemos abençoar a vida das pessoas. Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo poderoso para te dar. Eu tenho algo que se você quiser, que se você receber, esse algo vai mudar toda a sua história, toda a sua vida. A palavra de Deus, ela diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra salvação, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, quando Deus está dizendo que salva, Ele está dizendo: primeiro eu te salvo para uma vida eterna, e segundo, eu te salvo para que você possa viver o melhor de Deus aqui nessa terra. É isso que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Se nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, Deus quer te enviar para onde você for, cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão olhar para você, sabe, e talvez eles vão julgar pela tua aparência, mas ele não sabe que você carrega algo precioso dentro de você. A palavra de Deus diz que Paulo, escrevendo, ele diz: olha, nós somos vasos de barro que carregamos um tesouro precioso dentro de nós. É a presença do Espírito Santo de Deus. Eu carrego algo que pode mudar a tua vida. Você carrega algo que pode mudar a vida da tua família, do teu marido, do teu casamento. Pode mudar a tua história, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Ora carabassuri andarai. Pastor, a minha vida está um caos. Pastor, a minha vida está uma desordem. Ei, bem-vindo. Se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela diz no livro de Gênesis, capítulo de número 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era um caos, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra, dando vida, formando tudo, restituindo tudo. Se a sua vida está um caos, eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui para transformar e reorganizar a sua vida, em nome de Jesus. Ah, pastor, certa vez o anjo chegou para Maria e disse: olha, Maria, você vai conceber o Filho de Deus. Ela começou a duvidar. O anjo falou para ela: por acaso existe algo impossível para Deus? Você acredita? Será que você acha que Deus tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Tem muitas pessoas aqui nessa noite que Deus trouxe aqui para mudar a sua história. Você vai contar esse milagre em nome de Jesus. Você vai contar esse milagre em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é um Deus de milagre. Vocês viram aqui o testemunho na semana passada, no domingo, da pastora Mônica. 2 exames. Um exame com um nódulo, e sem tomar remédio, de um mês para o outro. Quando ela foi fazer o outro exame sem nódulo. Sabe por quê? Porque se o diabo quer destruir, Deus quer dar vitória. O médico olha e não entende o que é aquilo. Por que isso? Esse tem nódulo, esse não tem. É porque esse aqui, o diabo queria destruir a vida dela, mas esse aqui Deus estava dizendo assim: eu sou maior do que todas as coisas, eu sou poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos.
nosso Deus é um Deus de milagre. Nunca diga eu não tenho nada. Quando o profeta chegou na viúva, ele perguntou: o que você tem, alguma coisa para comer? Ela falou: a tua serva não tem nada, só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um bolo e vou morrer. Sabe, o pouco que você tem, Deus pode transformar em muito. Jesus Cristo estava no meio de 5.000 homens. Alguém tem alguma coisa para comer? Não, ninguém tem nada, vai todo mundo morrer de fome. Mas tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos, então traz ele. Senhor não precisa de muita coisa para fazer um milagre na tua vida, amém? Deus não precisa, pastor, a minha fé está lá embaixo, bem pouquinho, pastor, está assim, bem pouquinho. Deus só precisa desse pouquinho de fé, aleluia, para fazer algo extraordinário na tua vida. Quem disse que a tua fé é pequena? Quem mediu a tua fé para dizer que ela é pequena? Ela é o suficiente para Deus fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Moisés está ali, diante do mar vermelho. O faraó está vindo de um lado, montanha do outro, o mar de um outro lado lá. E agora Deus vai acabar tudo. A gente vai voltar a ser escravo de novo. O que tu vai fazer, Senhor? Deus olha para ele: o que é que você tem aí na tua mão, Moisés? Eu só tenho um cajado, eu só tenho uma vara pequena. Então toca nessa vara no mar. Eu só preciso de algo que você tenha para mim fazer um milagre na tua vida. O que é que você tem hoje? Aleluia. Pastor, eu tenho glória a Deus, eu tenho aleluia. Então vai usando isso, aleluia. Vai dizendo glória, vai dizendo aleluia. Levante. O que é que eu tenho hoje, pastor? Aleluia. Eu tenho glória, eu tenho aleluia, eu tenho aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Você tem uma boca para clamar, você tem uma boca para profetizar. Vai adorando. Oh, glória a Deus. Não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Deus, eu só quero tua presença. Eu só tenho uma fezinha pequena, Senhor. Aleluia. Não importa o que você tem. Talvez a sua fé seja pequena, talvez o que você tem seja pequena, talvez a sua esperança seja pequena, mas é o suficiente para Deus fazer milagre. Se Deus está falando com você nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar nessa noite e o Espírito Santo de Deus vai abençoar a tua vida. Sai do seu lugar, venha. Hoje não vou te pedir nada. O altar está aberto, venha, eu quero orar por você nessa noite. Levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua Isso, venha. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Vai falando com ele nessa noite, fala com ele. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais
não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença, não vou te pedir nada. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai, Senhor, nos enche, ó Deus, com a fé, ó Pai, aquela fé que a tua palavra diz capaz de mover montanhas, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero profetizar nessa noite cura. Eu quero profetizar vidas restauradas, Senhor, milagres financeiros, restituição de relacionamentos, Pai. Eu quero abençoar famílias nessa noite, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece aquilo que precisamos, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir nessa noite, Pai, venha abençoar a tua igreja, venha abençoar o teu povo, Pai. Faça milagres, Senhor, faça milagres, Senhor. O Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu só quero, diga, eu quero a tua presença, Senhor. Hoje não vou te pedir nada, Só quero ouvir, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. hoje. Hoje não vou te pedir nada, Só quero que a tua graça, diga, Senhor Jesus, repita comigo, Senhor Jesus, eu creio que nessa noite os céus estão abertos sobre a minha vida. Eu creio na restituição da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu creio em portas abertas. Eu creio na tua cura sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amanhã nós estaremos aqui orando das 19 às 20 horas, e sexta-feira também estaremos aqui orando, e domingo, Santa Ceia do Senhor. Quero convidar você, nós vamos começar a nossa campanha da Quaresma até no domingo da Páscoa. Amém? Estenda suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por tudo que foi feito nessa noite. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu e no seu coração. Se você crer, diga amém. Deus abençoe sua vida, vai na paz, cumprimente seu irmão.